Queridos, queridas, boa tarde. Deus abençoe. É domingo, dia do Senhor. Eu sempre espero domingo para estar com vocês, para ter um tempo de quietude, também de confiança no Senhor. E que bom estarmos juntos justamente para isso, para lembrar quem é nosso Deus e para louvar e escutar a sua palavra. Bem-vindos todos, que o Senhor hoje nos acompanhe, que podamos juntos buscar a sua presença e desfrutar no amor, a graça, a companhia que Ele tem para cada um de nós. Boa tarde, pessoal. Realmente é uma alegria poder estar juntos com vocês esta tarde. E também dizer que, como família, nós estamos juntos para não somente desfrutar esses momentos, mas também orar por cada um de vocês, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Então, contem com as nossas orações também. Que Deus abençoe ricamente, com a sua presença, este culto. Amém. Irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E também fica, então, esse desafio para que não venhamos a nos apresentar, então, diante do Senhor com mãos vazias. Que venhamos, então, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o nosso espírito, cultuar ao Senhor e oferecer mesmo oferta que seja agradável a Ele. Tá? Com todo o seu coração mesmo, louve ao Senhor nesse tempo juntos. Deus abençoe. Amém. Boa tarde, irmãos, que possamos então juntos oferecer um culto ao nosso Deus, né? Então vamos com os nossos corações preparados para ouvir a voz do Senhor, sentir a presença do Senhor, né? E assim realmente entregar um culto agradável no único Deus, né? Então vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, diante de Ti, nós queremos reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, e também reconhecer a nossa pequenez, né? Que o Senhor venha realmente a cada dia se revelar a nós, e que possamos ter a consciência realmente de que somos pequenos e pecadores, mas o Senhor veio para nos resgatar. O Senhor é que realmente deu o primeiro passo de nos conectarmos novamente com o Senhor. Então, ó Pai, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa vida, nossa mente e o nosso coração, para que possamos ter livre acesso ao Senhor. Recebe esse nosso louvor, recebe esse nosso culto, em honra e glória ao Senhor, como forma de gratidão que queremos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A gente está passando num tempo, né, nesses últimos meses, né, que o Cássio fala que eu não estou numa fase muito boa não, né, que na minha família muitas pessoas estão enfrentando enfermidades e ficando doentes, né, e essa semana meu irmão foi internado, mas graças a Deus ele está muito bem. Mas ontem, né, eu e o Cássio tivemos a oportunidade de conhecer e visitar a Casa do Aconchego, em São Paulo. E lá, quando nós chegamos lá, nós ficamos muito felizes, porque nós conhecemos pessoalmente a Esther, que é uma criança que cantou com a gente uma música no Coral Kids, né? Logo depois nós vamos ouvir a música que ela cantou. E foi muito bom, porque a gente sabia da história dela. E quando chegou lá, estava ela, sua mãe e seu pai lá. E então, nós estamos enfrentando, né, as preocupações da doença do Covid, mas existem famílias que enfrentam outras enfermidades já há muito tempo, que é no caso da Esther. Ela tem 8 anos e ela começou a fazer um tratamento de câncer, no tipo de leucemia, né, e quando ela cantou e foi filmado o vídeo da canção, ela tá com o cabelo bem raspadinho, né, por causa da químio, por causa do tratamento.
E lá numa conversa que a gente teve, ela falou que o momento que ela soube do tratamento dela, né, ela com 8 anos, ela queria ficar sozinha, ela queria ficar num canto, sem falar nada, sem comer e até mesmo sem viver, né? Mas ontem eles estavam felizes e alegres, porque essa semana a família passou no médico, né? Já há um bom tempo esse tratamento, e essa última bateria de exame que eles passaram deu que não havia células cancerígenas nos ossos e no sangue, né? Então a família estava feliz com a boa notícia. E a mãe dela falou assim que quando o médico saiu do consultório, que tinha acabado de dar essa notícia, ela falou assim: mãe, levanta rápido, vamos dançar aqui comemorando, só um pouquinho, depois em casa a gente comemora mais, né? Então, eles moram longe, tiveram que sair do seu ambiente, né, de sua cidade, onde mora, sua casa, o seu conforto, para vir fazer um tratamento aqui em São Paulo, longe. Graças a Deus que tem essa casa do aconchego, que é o que pôde abrigar eles durante esse tempo que eles ficam aqui em tratamento, né? E muitas vezes receber, né, a notícia, saber como vai ser o tratamento, não é fácil, não é fácil. Mas o pai dela, né, fala assim que ele teve que ter uma maturidade muito grande, e eles como família se unir para juntos enfrentarem, né, uma batalha. E eles estavam felizes, com o coração cheio de gratidão pelo tempo e pelo resultado, né? E muitas vezes, né, a gente fica pensando, poxa, vou ter que deixar, né, o meu lugar de conforto, vou ter que enfrentar, ver a minha filha sofrendo no tratamento. A mãe dela, quando o cabelo dela começou a cair, a mãe dela também raspou o cabelo, o pai também raspou o cabelo, né, e eles se uniram numa batalha até que encontrou, né, um resultado favorável. E às vezes nós também somos assim, às vezes levado para estar com Cristo, e onde ele nos ensina que o último será o primeiro, né? Ele nos ensina que perder é ganho, né? Então a nossa vida cristã é assim. E ela cantou uma música que fala, né, de Paulo e Silas na prisão, né? Eles também não sabiam que o preço que eles iam pagar, né, por ser discípulos de Cristo, por proclamar o Evangelho, né? E eles foram presos, mas mesmo dentro da prisão, eles sofreram, mas continuaram louvando o Senhor. Então, em Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, por mais que parece que seguir a Cristo a gente perde algo, na verdade nós estamos ganhando, né? Então, que possamos lembrar que nem tudo, né, vai estar bem, vai estar sob o nosso controle, nem tudo vai ser só felicidade, né? Mas Deus, ele sempre estará conosco. E nosso galardão, né, está realmente pronto, né? Preparado para vivermos com ele, né? Então vamos louvar junto com as crianças. Amém. Que Deus possa nos abençoar, tendo essa percepção que é um desafio, mas traz essa verdade espiritual que nós precisamos estar dispostos a perder para ganhar. Precisamos ter coragem, então,
para poder ter esse coração desprendido das coisas, principalmente das coisas do mundo, perdendo as coisas do mundo para poder então receber e ganhar as coisas eternas, aquilo que realmente consiste valor. E exatamente pensando, né, então, em tudo isso, talvez a gente possa imaginar, fazer um autoexame, talvez de alguma forma, em algum momento, você se sentiu talvez longe de alcançar suas metas, metas pessoais, ou que, na verdade, assim, espiritualmente pode estar impedindo, né, você de avançar em algumas áreas específicas da sua vida, ou até mesmo você pode, talvez, conhecer pessoas, conhecer alguém que sabe o que precisa ser feito, tem noção muito clara daquilo que tem que ser realizado, mas parece que na hora de fazer as coisas, parece que as coisas não andam, né? Não sei se você já se sentiu assim ou conhece, né, alguém um pouco dentro desta realidade. Perder para ganhar. Pensando até nesse contexto, né, acho que uma das coisas que é tão simples, né, quando a gente para pensar, por exemplo, num bebê, né? Um bebê, ele vem, né, ele vai nascer, né, mas é necessário antes que ele possa, do lugar aonde ele está, ali, confortável, dentro da mãe, né, um lugar em que ele simplesmente conhece, ele perde, né? Então, de certa forma, o lugar onde ele ocupou ali pelos seus praticamente ali 9 meses, para então poder ganhar um novo lugar, novas experiências, a vida, né? Enfim, tudo aquilo que está ali diante dele. E quando nós, então, olhamos muito para nós, fico pensando quando nós olhamos para nossa vergonha, nossa timidez, muitos pensamentos, né, aqueles pensamentos que não param de vir na nossa cabeça. Será que tudo isso atrapalha a gente de poder realmente ter essa disposição de perder para ganhar? Muito mais no sentido quando nós pensamos nos possíveis desapontamentos e frustrações diante daquilo que a gente tem que caminhar e batalhar. Mas quando a gente olha para algo, né, isso que acaba ficando complicado, muitas vezes nós ficamos nos sentindo presos e esmagados por um sentimento de total, talvez, incapacidade, e quantas barreiras, né, a gente acaba, às vezes, percebendo em tudo isso. Perder para ganhar. Né, talvez até dentro desse contexto que temos estudado bastante de inserir e iniciar, nós sabemos que tem que ser intencional esse movimento em nossas vidas e tantas outras, mas quando você vai fazer exatamente isso, que seria o princípio, né, seria algo constante na nossa vida, a gente de alguma forma não consegue desenvolver, e talvez porque olha para o nosso histórico pessoal e a gente talvez dá ênfase nas perdas, ou na verdade você dá ênfase nas suas conquistas. A sua vida ela é marcada, a sua vida ela é pautada por aquilo que você perdeu, por aquilo que você ganhou. Como que é a dinâmica do seu coração? E, na verdade, com essa reflexão, eu gostaria de poder realmente encorajar que você, de uma forma sobrenatural, pudesse estar tendo esse coração desprendido das coisas desse mundo e pudesse finalmente se posicionar em Jesus, tendo coragem de perder algumas coisas que você tem hoje como valor, como tesouro, mas se quando comparados com a glória do porvir, acaba sendo algo muito pequeno. Tenha coragem de perder para poder ganhar. Dê menos atenção às coisas visíveis desse mundo e creia naquilo que Deus tem direcionado a sua vida. Como reflexão, né, de uma forma assim bem clara, é muito evidente, né, a gente
sabe de tantas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver, as pessoas sabem que precisa ser executado na sua vida, mas parece que as coisas não vão. E dentro desse contexto, o pior é quando o sentimento, então, como você não realiza, esse sentimento de insatisfação e frustração, porque você percebe que você não está dando os primeiros passos, não sei se você já percebeu isso em você, você sabe que tem que fazer, mas não faz. Se cobra e coloca até uma meta, pessoal, não, agora eu vou. Mas na verdade, o negócio não vai. E você fica pensando, puxa, por que eu não consigo? Você não consegue sair daquela inércia e isso acaba gerando, na verdade, um peso muito grande sobre a sua vida. E um dos problemas talvez que eu gostaria de pensar, né, em cima do texto que eu quero compartilhar com você, é que, na verdade, a falta de coragem para mudança, ela é justificada com alguma desculpa. A falta da coragem para realmente nós mudarmos de posicionamento, nos posicionarmos de forma correta, ela só não acontece porque nós justificamos aquilo, né, por algum outro motivo. A falta de coragem de perder algo hoje, né, para poder então garantir de alguma outra forma aquilo que nos conforta hoje. Em que sentido? O que você está querendo dizer com isso, Cássio? Vamos falar, por exemplo, a questão de nós estudarmos. A gente sabe que a gente tem que estudar. É muito bom sempre a gente estar se atualizando. Só que para você se posicionar, para você estudar, você vai ter que ter coragem para abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de, no mínimo, aí para começar então a conversa, de descanso, por exemplo. De, no mínimo, um tempo a menos assistindo filme, mexendo talvez no seu celular, no seu aplicativo que você gosta, algumas coisas nesse sentido. Você sabe que para você poder ganhar isso e poder então conseguir estudar, é muito claro, é muito óbvio, você vai ter que perder algumas coisas. Isso é na nossa dinâmica, isso acontece no dia a dia. Ter coragem, um outro exemplo, de comprar alguma coisa. Você sabe que precisa comprar algo que é para a família, um investimento pessoal, um investimento para casa, um investimento que é necessário, você sabe. Mas que vai levar você, muitas vezes, a abrir mão, talvez, de comer algo diferente todo final de semana, você vai querer pedir iFood todos os dias, como você vai ter que guardar um pouco mais de dinheiro, então você acaba não gastando. E ter coragem para você se posicionar e não colocar dinheiro numa determinada área para poder, então, investir, é exatamente dentro desse contexto, de poder perder em determinado momento para realmente, então, poder ganhar. Então, para algumas pessoas, o problema, né, que aí é o texto que eu quero apresentar para você, não são, às vezes, os planos e as metas. Muitas pessoas têm os seus planos, elas têm as suas metas. Mas exatamente a mudança do padrão pessoal, uma mudança de um paradigma pessoal que tem que ser transformado. Isso é o grande problema. O problema está no desistir de algo que hoje está nos prendendo hoje. Para alguns, né, o problema não é de saber o que fazer, mas o problema, e um problema espiritual que nós devemos talvez analisar e talvez ter que enfrentar duramente, de uma forma direta, está em nós limitarmos a ação de Deus em nossa vida a partir do nosso histórico pessoal. E tudo isso, né, eu comentei exatamente para poder, então, explicar uma outra ótica, né, de um pensamento coletivo, que nós temos também exatamente estudado sobre isso, um discernimento coletivo, que acabou, então, direcionando o povo de Israel a um momento de perda espiritual, e nós precisamos desenvolver, então, hoje, como igreja, um pensamento coletivo espiritual muito correto. Por exemplo, o pensamento negativo
de que eu sou como um gafanhoto na frente de gigantes. Né? Talvez você conheça aqui esse texto. Ele vai tratar dentro de um contexto onde nós vemos o povo, né, de Israel em uma escravidão física, uma escravidão real, e eles passam a ter que tomar decisões agora como um povo livre, mas eles não tiveram, né, o seu posicionamento correto. Onde que nós vemos isso? Números 13, 32 em diante diz assim: disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Então, a percepção coletiva, a percepção pessoal deles realmente é que eles eram pequenos, frágeis, e que diante da grande missão que eles tinham de poder avançar e tomar posse da terra, eles não iriam conseguir. E a grande questão, então, de tudo isso que eu comentei no começo, dentro desse discernimento coletivo, o nosso movimento intencional de inserir e iniciar, e talvez em algumas áreas da nossa vida a gente quer, porque a gente sabe que tem que fazer, mas não está conseguindo. Será que está relacionado a algumas coisas que nós não queremos perder? Será que aqui o povo de Israel, ele não tinha coragem, talvez, de abrir mão de alguma coisa que eles tinham? Será que o povo de Israel, aqui nesse momento, eles não queriam abrir mão da paz? Da paz, porque eles estavam peregrinando, eles não tinham um conflito direto, né, com outras pessoas, com outros exércitos. Será que eles não queriam abrir mão da sua paz, da sua tranquilidade, para realmente fazer a vontade de Deus? Será que eles olhavam para o que eles já tinham? Eles estavam no deserto, e eles entenderam de alguma forma de que não valia a pena lutar e colocaram assim de uma forma muito clara essa desculpa de que os seus oponentes eram grandes. Será que talvez isso aconteceu? O povo de Israel, dentro desse contexto, ele já não estava mais no Egito, fisicamente. Ele já tinha se deslocado. Mas, infelizmente, nós vemos o Egito ainda dentro do coração deles. Eles não estavam mais no território egípcio, mas, infelizmente, o Egito, o coração do sofrimento que eles passaram, os momentos difíceis que eles tiveram, um pensamento e uma mentalidade cativa, infelizmente, ainda estava no coração do povo. Infelizmente, eles ainda tinham um coração que precisava ser trabalhado por Deus. E Deus estava chamando aquele povo para ser um povo conquistador. Tudo para dar certo, mas eles não estavam com o coração preparado para a conquista. Você pode conhecer pessoas que já não estão no mundo, você talvez não está no mundo, certamente, mas o quanto dos valores do mundo ainda podem estar em seu coração. Algumas coisas que você almeja, algumas coisas que você deseja, algumas coisas que você fala, algumas coisas que você faz, algumas coisas que você pensa. Mas se você parar para analisar, você faz tudo isso porque você ainda tem contaminado, de alguma forma, dentro do seu coração, aquilo que você carrega, infelizmente, do velho homem. Será que isso é uma realidade? E o mais duro, né, dentro de tudo isso é que, em outras passagens, né, nós vemos o povo literalmente com saudade. Né? Nós vemos o povo se lembrando, né, de algumas coisas do Egito e fica com saudade do período em que eles estavam na escravidão. Diz assim, né, Números 11, a partir do versículo 4. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós,
das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só que interessante. Eles estavam provando do suprimento sobrenatural de Deus, de algo milagroso vindo de Deus para a vida deles, e eles estavam enfadados daquilo. Gente, olha como que isso é sério. Você está, assim, saturado das coisas de Deus e com saudade das coisas da velha vida. Tá certo que cebola é boa. Eu gosto de cebola. Pepino, salada de pepino, gosto. Mas, gente, o que acaba sendo associado a tudo isso, dentro de um contexto espiritual, é exatamente um coração, né, que ele não está preparado para poder receber o novo de Deus, porque ainda, infelizmente, tem muita saudade do velho. Se alimenta do velho. E assim como num jogo de xadrez, que exige, então, muita estratégia, né, a pessoa, quando ela está ali no tabuleiro, ela tem noção de que faz parte, né, da estratégia, então, para você dar um checkmate, às vezes perder, né, outras peças. E um verdadeiro estrategista, né, um verdadeiro ali, o jogador, o esportista de xadrez, ele sabe que faz parte porque o objetivo dele é o checkmate. Então ele está disposto a abrir mão, né, de algumas peças para alcançar ali o seu objetivo. O povo de Israel testemunhou os grandes milagres de Deus, mas será que eles estavam dispostos a perder algumas coisas para ganhar o novo de Deus? Será que eles estavam se enxergando como gafanhotos, né, e colocaram a desculpa em toda essa questão porque realmente não confiavam em Deus? Fixaram, então, o olhar naquilo que ia ser realizado em si mesmo e não no poder de Deus? Será que tudo isso estava acontecendo exatamente porque eles sabiam que precisava ser feito e não fizeram porque não estavam dispostos a perder algumas coisas para poder ganhar algo gigantesco que Deus tinha, então, para a vida deles? O povo de Israel, ele entra numa nova fase com Deus. Uma fase onde eles não simplesmente paravam e observavam, mas era agora uma fase, uma etapa de parceria de conquista. Uma etapa de parceria de vitória. Uma fase onde Deus compartilha todos os ganhos. E como que está o nosso coração hoje quando Deus nos chama para participar de algumas conquistas? E é interessante quando, então, nós olhamos para nós, olhamos para tudo, nós temos que entender que nós somos nova criatura. Nós somos nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram todas as coisas novas, segundo aos Coríntios 5,17. E Deus chama nós, como povo dele, para aprovar o novo e o renovo. E será que as pessoas hoje que estão andando com Deus estão escolhendo em não buscar a luta, em buscar o confortável, em buscar aquilo que é mais fácil, inventando as mais diversas desculpas para então poder descansar tranquilamente no travesseiro e falar, olha, eu não fiz porque eu tive que fazer aquela outra coisa, Senhor. Eu não fiz isso porque eu tive que fazer aquilo. Eu não consegui fazer isso porque eu tive aquilo. Eu não consegui mais ir para a igreja porque agora eu tenho filhos. Eu não consegui mais falar de Jesus porque agora eu casei. Eu agora não consigo mais iniciar porque eu estou estudando, estou na faculdade. Gente, para com isso. Vamos parar com isso. Até quando nós vamos nos enganar e, na verdade, ficar voltando os olhos exatamente para nós, dentro daquilo que nós temos como capacidade? E, na verdade, quando nós invertemos tudo isso, estamos dispostos a perder todas as coisas por Jesus, nós provamos a verdadeira capacidade que vem dele.
e a verdadeira vitória que vem dele, recebendo do verdadeiro novo e renovo que é dele, abrindo mão daquilo para o que Deus tem para nossas vidas. Por momento, muitas coisas, na verdade, já foram. E você precisa, na verdade, decidir, tomar uma decisão. Se vai negar e abandonar realmente todas essas coisas do passado, e se agora realmente você está decidido em viver o novo. Viver agora um novo posicionamento. Desenvolver realmente uma nova igreja que cresce, que nasce em meio à pandemia, e de uma forma intencional, profunda e com grande coragem, constantemente, né, tendo esse movimento de inserir e iniciar. Aí você pode pensar, mas tá bom, mas como? É mais ou menos isso mesmo. Identificar hoje, falsos tesouros que nós temos. Se você largar o seu celular, 50% daquilo que você já fica com ele hoje, eu tenho certeza que você vai ter muito mais coisas para fazer para o Senhor do que você faz hoje. Vamos começar por aí. Se você passar muito menos tempo cuidando da vida dos outros e focando realmente naquilo que é de Deus para a sua vida, mais outro tanto vai crescer. Porque é interessante quando a gente acaba querendo se colocar no lugar de Messias na vida de tudo e de todos. Querendo se intrometer em assuntos que, na verdade, nós não fomos nem chamados. E é duro falar isso, mas eu estou falando isso para mim mesmo. Eu sou assim. Eu tenho uma tendência muito negativa de querer fazer tudo, abraçar tudo e a todos, e antes de eu falar um não, aliás, para eu falar um não, eu tenho que estar quase me internando, tomando talvez remédio que eu não tomo para falar um não. Mas será que é isso mesmo que Deus quer para a nossa vida? Tá? Eu estou falando, na verdade, tudo isso olhando para a minha vida, para o meu coração, e de alguma forma a minha esperança é que, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo também consiga trazer, então, paralelos à sua vida. De uma forma prática, como tudo isso pode acontecer, dando menos atenção às coisas visíveis. Como o povo de Israel, ele pode estar olhando e realmente olhar as circunstâncias, olhar para si e falar, não, não dá para ser feito. Para de olhar para as coisas visíveis e para você e olha e creia olhe para Deus e creia no Senhor Jesus. Creia realmente nesse poder. Creia realmente que Ele é poderoso para fazer muitas coisas incríveis na sua vida. E você tem que se lembrar que você realmente não está no mundo, mas fica a dica. Ela é importantíssima. Identifica na sua vida, no seu coração, no seu falar, no seu pensar, alguns sinais, talvez, que você carregue ainda do velho homem. E se arrependa hoje de tudo isso. Para nós concluirmos, essa falta de coragem precisa existir, porque nós temos que mudar. Medo de falhar, medo o que vão pensar de mim, também isso pode nos impedir de fazer muitas coisas, porque a gente não quer fazer muitas coisas porque falta coragem. Então se posicione realmente para poder receber de Deus. O contrário de tudo isso, se sentir, não, mas na verdade eu sou bom, né? Eu sou o melhor de todos, é um problema. Mas dentro desse problema de se olhar e ver que não é adequado, eu não estou falando que a gente não tem que ter esse momento. Ele é bom. Nós temos uma autoavaliação para ver que precisamos melhorar e buscar um crescimento pessoal. Mas o grande problema é quando a gente pensa, planeja, e quando vai fazer, não faz, porque somos destruídos muitas vezes por um complexo de inferioridade em uma determinada área das nossas vidas. Sempre se enxergar como inadequado é um problema, e nós precisamos resolver isso em Deus. O povo de Israel, né, alguns começaram a falar e que esse pensamento negativo de que eles seriam esmagados como gafanhotos contaminou o povo como um todo. Então faça de uma forma sobrenatural na sua vida.
faça orações realmente nesse sentido para que algumas vozes possam se calar no seu coração. Vozes que vão, na verdade, impedir o seu crescimento. Então você precisa estar ali e cessar tudo isso. Não tenha vergonha de executar as coisas, mas confie realmente que Deus, ele é capaz de poder fazer tudo aquilo por você. E de uma forma contrária do povo. Subamos e tomamos posse da terra. E o texto, dentro daquele contexto, ele diz, por vozes, então, de homens e Deus, é certo que venceremos. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo onde nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. E quantos planos, quantas metas, propósitos pessoais nós temos, quanto que o Senhor já tem falado para nós, quantas vezes? Quantas vezes nós sabemos que temos que ser intencionais, inserir, iniciar, mas efetivamente o quanto que nós temos conseguido realizar. Mas se de alguma forma nós, como igreja que nasce, temos falhado, que venha o Senhor, então, com a tua graça, derramar mesmo aquilo que é necessário ser mudado em nossa vida, seja transformado, então, a partir do teu poder sobre nós. Que venhamos, então, a ter uma postura nova e coragem para poder perder algumas coisas no nosso dia a dia. Perder algumas coisas na nossa vida. Perder algumas coisas que nós temos hoje como um tesouro, para poder, então, ganhar. Porque sabemos que quando nós perdemos a nossa vida para o Senhor, na verdade, nós estamos ganhando a nossa vida eterna. Muito obrigado, esteja nos abençoando. Oramos em nome de Jesus. Amém.